E hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante e que pode te ajudar em algum momento da tua vida, então presta muita atenção nesse vídeo. O assunto de hoje é sobre dores desproporcionais. Eu vou trazer aqui um caso, um case da madrugada que eu atendi na madrugada, e foi de um homem de 45 anos que chegou lá com dor nessa região aqui. Era meio que no peito, perto do abdômen, do lado direito. E ele chegou na UPA, ele tava com a filha dele, e ele referia muita dor, uma dor muito forte. Ele mesmo em si não falava muita coisa, mas a filha dele falava bastante, trazia muita preocupação. E a história era a seguinte: um homem que não tinha nenhuma outra doença, não fumava, não bebia, não tinha pressão alta, nem diabetes, não tomava nenhuma medicação de uso contínuo. Um cara saudável, a princípio sem nenhum problema de saúde. E ele disse que há mais ou menos 15 dias começou com uma dor muito forte do lado direito do peito, perto da barriga. Cara, a partir de então eles começaram a ir uma série de vezes na UPA, em pronto atendimento, e faz raio-x, e tá normal raio-x. E era uma dor forte, que era o tempo inteiro. E não tinha mais nada associado a essa dor. Não tinha febre, não tinha vômito, era só dor. Doutor, a gente pegou, foi na UPA e voltamos na UPA, e aí faz medicação pra dor, faz morfina, melhora, depois volta a dor de novo. Então aqui a gente já começa a ficar assim preocupadíssimo, né? É muito importante a gente entender que a gente acaba aqui no Brasil fazendo pouco a morfina, né? A gente faz até com parcimônia, digamos. Isso é bom por um lado, porque a gente não estimula tantos pacientes a ficarem viciados em morfina, né? Vi os Estados Unidos, que tem uma febre de vício em opioide, né? Sendo o mais representante dessa categoria, o fentanil. Também entra morfina, tramal, que são opioides também, só que com uma potência menor do que o fentanil. Então ele fazia morfina, passava, mas a dor voltava. Cara, isso por si só já acende 10 sinais de alerta na sua cabeça que algo não está normal. Isso tem que ser muito claro para você, tá? Quando a gente faz medicação para dor, geralmente a gente faz dipirona e um anti-inflamatório, né? Dipirona, cetoprofeno, na veia, e a pessoa fala que melhora. Quando é uma dor muito forte, a gente tende a fazer tramal, que é um pouquinho mais forte para dor, e melhora. Tem dores que acabam não sendo tão resolutivas com o tramadol, o tramal, e aí os médicos acabam passando morfina, que é mais forte do que o tramal. E o que chama a atenção é que aí, como era uma dor também no peito, era mais meio atípica, né, porque era do lado direito do peito, investigaram para infarto também, que é um dos diagnósticos principais que a gente tem que descartar. E só para você entender, era uma dor diferente dele porque era do lado direito, mas claro que pode se apresentar, né? Dor no peito, via de regra, sempre tem que ser investigada para infarto, sempre. Sente dor no peito. Vai procurar uma UPA, um PS, um hospital, para ver se não é infarto, tá? Mas geralmente a dor de infarto é uma dor no peito, em aperto, do lado esquerdo, que é em aperto e às vezes ela irradia pro braço esquerdo, formiga, ou para as costas, ou para a mandíbula. Essa é a dor típica. Se a pessoa apresentou essa dor típica, beleza, não há dúvida que eu tenho que acender 10 lanternas na minha cabeça, sinal de alarme de que pode ser infarto. Mas esse paciente em específico era uma dor do lado direito. E era uma dor que, quando eu fui examinar ele, auscultei ele, não vi nenhuma alteração na ausculta dele com estetoscópio, ele não sentia dor à palpação do abdômen. Então não era uma dor assim abdominal, né? Então que a gente podia bater o martelo também. Pedi alguns exames para ele, eu falei, a gente vai ter que repetir os exames, principalmente de infarto, vou pedir raio-x, vou repetir e tudo mais. E a gente vai ter que repetir para ver se não tem nenhuma alteração, né? E beleza, pedi os exames, todos normais. E quando ele retornou com os exames, todos normais, ele falou que tinha melhorado a dor com morfina. E mesmo assim eu fiquei encucado ainda, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada no seu tórax, né? Aí eu levantei a camiseta dele. Um dos diagnósticos diferenciais muito importantes que a gente tem que ter é herpes zoster, tá? O herpes zoster é uma reativação do vírus varicela zoster, que é o vírus da catapora, que ele reativa no nosso organismo quando a gente está com uma imunidade um pouco mais baixa, e aí ele infecciona o nervo ali, ele pega o nervo e causa uma dor absurda. Então, o que você vai ter? Geralmente é muito mais comum em tórax, tá? Então você vai ter essa lesão avermelhada, tá? Com bolhas em diversos estágios de vesículas, bolhas, uma parte mais cicatricial, e depois ela vai ficando mais escura, como essa daqui, ó.
vai ficando mais pretinha e tudo mais. Só que inicialmente o que acontece é que a pessoa sente dor porque o vírus já tá se reativando ali, só que não tem vesícula ainda, né? Então depois de alguns dias ela acaba aparecendo, então muitas pessoas acabam confundindo com infarto, né? Inclusive eu atendi uma paciente uma vez, foi internada na Santa Casa, aqui de São Paulo, com dor no peito, que ia pro braço esquerdo também, braço esquerdo, dor no peito, braço esquerdo, dor no peito, braço esquerdo. Falei, cara, só pode ser infarto, né? E aí internaram ela, pediram o eletrocardiograma seriado, e geralmente nessas situações a gente pede troponina, que é um exame mais sensível para o diagnóstico de infarto, e tal, tudo negativo. E aí liberaram ela com orientação e tudo mais. Ela apareceu na UPA lá, falando, pô, doutor, tô aqui com dor aqui. Mas eu falei, antes de pedir qualquer exame, eu vou levantar e vou examinar ela. Eu levantei e fui examinar ela. Aí quando eu tava auscultando ela, novamente com o inseto, eu olhei e tal, e aí eu olhei a mão dela, né? E na mão dela tinha isso aqui, ó. Tinha uma bolinha. Bolinha não, uma vesícula pequena, né? Tava meio avermelhada e fazia um trajeto em todo o braço dela, assim, né? Começava na ponta do dedo, ia em todo o braço, e aí eu comecei a olhar assim, pedi licença para ela, com muito respeito, e vi debaixo da blusa dela aqui, que ela vinha até aqui, e quando eu fui ver, era herpes zoster. Eu olhei pra ela assim e falei, já sei o que você tem. Já tava angustiada, né, que eu tava preocupada com a possibilidade de morrer, porque, puxa, imagina, achar que é infarto, e com dor, ficou com medo de morrer. Eu falei, o que você tem é herpes zoster. Aí mostrei pra ela como é que eram as lesões, mostrei as vesículas, expliquei o que era, e aí ela respirou aliviada. Então, claro, e o tratamento é relativamente simples, né? A gente faz com a ciclovir o tratamento por um período, e algumas pessoas, uma porcentagem de pessoas vai ter uma dor crônica por essa infecção do vírus, que chama neuralgia pós-herpética. Algumas pessoas só, não são todas, né? Que aí acaba tendo que usar pregabalina para controlar a dor, porque é uma dor que realmente incomoda. Mas no caso desse paciente, voltando para o nosso paciente da UPA, que tinha essa dor desproporcional para o que ele apresentava no exame, não tinha nenhuma vesícula, né? Então não era herpes zoster. O que deve ser? E a filha dele agoniada, e eu falei, cara, assim, é uma dor muito importante, porque mesmo depois da morfina, ele sentia levemente a dor. Eu falei, cara, essa dor tem que ser investigada, e tem que ser investigada na urgência, tá? Tem que fazer tomografia. Cara, eu pensaria em tomografar tórax e abdômen, pelo menos, tá? Tem que tomografar, e aí dependendo a gente vai investigando mais. Daí a filha dele conhecia algumas pessoas, falou assim, não, doutor, amanhã eu vou levar ele no hospital, tenho um conhecido e vou fazer a tomografia. E beleza. Então, na minha cabeça e na tua cabeça, tem que entender que esse caso ilustra que dores desproporcionais não são normais. No outro dia, eu estava no hospital, por acaso era no hospital que ela levou ele, e eu encontrei com eles, ela estava chorando, ela estava bem fragilizada, encontrei com ela, na realidade, onde ela falou para mim, doutor, a gente fez a tomografia e a gente viu uma massa no pulmão direito, então tinha um tumor no pulmão direito que estava pegando a pleura, um tecido que reveste o pulmão e envolve ele e ela é inervada. Então, quando tem alguma infecção, por exemplo, alguma pneumonia, algum derrame pleural, por exemplo, ou um tumor e pega a pleura, causa muita dor mesmo. Nessa tomografia também tinha bastante nódulos no fígado. Então, provavelmente ele tinha um tumor no pulmão, um câncer de pulmão com metástase para fígado, né? Um tumor que já se espalhou para o fígado e que se tornou um câncer que estava causando todos esses sintomas nele. E o mais intrigante de tudo isso é que o cara não fumava. Mas ele fuma? Não, doutor, nunca fumou. Porque geralmente a gente acaba associando, né, realmente, câncer de pulmão com pessoas que fumam, que é a maioria dos casos. Claro, uma situação muito triste, né? Porque se descobrir um câncer assim, de uma maneira muito súbita, né? O câncer de pulmão mais relacionado com pacientes que não fumam é o adenocarcinoma de pulmão, né? Que é um tipo de câncer mais relacionado à genética, né? Que apresenta mutações em alguns genes que acabam impulsionando aí o desenvolvimento de tumor de pulmão, mesmo se a pessoa não fuma, né? O que, com certeza, concordo com você, que é muito injusto, né? A gente fica, assim, chateado com uma situação dessas, né? Pô, o cara fumou, então ele sabe de onde veio, provavelmente, aquela doença. Mas quando, cara, você nem fumou e você do nada desenvolve um câncer de pulmão assim,
ainda mais com metástase pro fígado, né? Mostrando que já se espalhou esse tumor e que você acaba tendo um prognóstico muito reservado, né? Você tem uma projeção de cura muito pequena para ele nesses casos. Esse foi um case da madrugada que eu tive vontade de trazer aqui para você justamente não se limitar a aceitar algumas condições, né? Então, eu sei que é difícil no sistema de saúde público, principalmente, quando a gente tem uma dor e a gente vai buscar o médico só passa um remédio, ele não pede X exames, e aí você fica com aquela dor e fala, cara, mas não é normal, você volta. Aí você às vezes tem um mau atendimento. Sim, isso é uma grande problemática, mas o que você nunca deve esquecer, e por isso que esse vídeo ele existe, e eu quero que você compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque dores desproporcionais podem aparecer em qualquer lugar do seu corpo, seja na cabeça, com uma dor de cabeça que não passa com medicação nenhuma, que tem que fazer. Isso é uma indicação clara de fazer tomografia na urgência, tá? Não é para marcar tomografia, tem que fazer naquele dia, porque pode ser um AVC, né, um sangramento que você teve, um AVC isquêmico, pode ser um tumor que esteja comprimindo alguma parte do seu cérebro e tem que fazer uma cirurgia de urgência, por exemplo. Então, dores desproporcionais que não melhoram com medicações normais, comuns, que te visitam o tempo inteiro, que não estão indo embora, não podem ser normalizadas, tá? Isso serve para dor no peito, serve para dor abdominal. Puxa, a dor abdominal a gente tem uma imensidão de diagnósticos que podem complicar. Então, desde a apendicite, que é um dos mais comuns, que podem potencialmente ser fatais em poucos dias, né? Morreram por conta de apendicite. Você provavelmente conheceu alguém que já morreu por apendicite porque deixou de ir no médico, falou, não, eu vou tomando um Buscopan aqui e tudo mais. Quando foi ver, aí a apendicite estourou, supurou, e aí fez um quadro de sepse e aí o paciente morreu. Então, existem vários diagnósticos no abdômen, por exemplo, que podem ser fatais, né? Em mulheres, rotura ovariana, uma doença inflamatória pélvica, né? Então a mulher tem ali pegou ali uma gonorreia que não tratou, e aí foi complicando, não tratou, e tem uma infecção ali da pelve e pode ser potencialmente fatal para ela também. Obstrução intestinal, existem vários diagnósticos. Desde que você entenda que, puxa, você procurou ali, você levou ali sua mãe, seu pai no médico porque tá com dor, e aí fez medicação para dor, não melhorou, cara, tem que continuar a investigação. Kaique, como? Cara, existem várias maneiras de investigar. Desde um raio-x, raio-x ajuda em algumas situações, mas em situações um pouco mais complexas, em dores refratárias, assim, que não estão melhorando com medicação, já fez raio-x, fez exame de sangue e não encontrou nada, uma tomografia é bem-vinda, né, dependendo do caso. Para outras coisas também, né? Dor na parte genital, dor na parte anal, ainda mais que é uma região um pouco mais difícil, né? Que existe um tabu de, puxa, vou no médico, sente um caroço, não vai procurar o que é. A mensagem aqui para você é, dores desproporcionais não são normais. E eu quero que, quando você estiver diante de uma dor desproporcional, seja para você, seja para um familiar seu, o que você vai fazer é ser uma pessoa gentilmente insistente com o médico que você for passar. Como assim, né? Gentilmente insistente no sentido de que, assim, nenhum médico ignora quando você fala assim, doutor, eu já passei com a minha mãe numa UPA X, na UPA Y, na UPA W. E eu tô aqui e é a 4ª vez que a gente tá aqui em um mês. Ela não tá bem. Eu preciso que você me ajude de alguma maneira. Seja pedindo algum outro exame que possa me ajudar. Assim, existem algumas condições que vão ser investigadas na UBS, tá? Se você não tem convênio, a UBS geralmente vai ser onde você vai investigar a maior parte das condições que não são urgentes. O que eu estou falando aqui para você, esse vídeo existe para condições que são urgentes, que não podem esperar. Que não podem ser situações que você vai marcar o exame. Não, o exame tem que ser feito naquele dia ou no próximo dia no máximo. Então eu falo, doutor, ó, tá com dor aqui, não melhora com medicação nenhuma, eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda, me encaminha para um lugar que eu possa investigar na urgência essa dor aqui, tá certo? É para isso que esse vídeo existe. E se de alguma maneira esse vídeo tá fazendo sentido para você, está aprendendo alguma coisa, eu vou te pedir que se inscreva no canal, já deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você gosta e se importa, para justamente ela saber que se um dia ela tiver uma dor desproporcional, que ela nunca mais esqueça que tem que ser investigado. Eu sou o Kaique Ribeiro, médico clínico, trabalho com medicina de emergência, amo o que eu faço,
no vídeo de hoje. Era isso que eu queria trazer pra você. Um abraço apertado e até a próxima.